Olá a todos, bem-vindos ao FPS Podcast. Hoje iremos abordar um tema muito importante e atual, a utilização da inteligência artificial na educação e saúde. Meu nome é Charles Arthur, sou motion designer e também mestrando em ensino em saúde. Contaremos com a participação de alguns convidados, como o Dr. Álvaro Pinheiro, José Roberto e Bruno Hipólito. Vamos agora conhecer nossos convidados. Por favor, doutor. Não, professor, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui nesta casa. É uma casa que representa a saúde de Pernambuco, né? Mas aqui dentro é espetacular, né? É realmente uma estrutura ímpar do ensino da saúde aqui em Pernambuco. Bom, me apresentando para todos, né? Eu sou Álvaro Pinheiro, Álvaro Farias Pinheiro. Eu sou um AGTIC, que é um analista em gestão de tecnologia da informação. Sou concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, do primeiro concurso dessa agência, que tem essa finalidade de fomentar a tecnologia dentro do Estado. E passei 17 anos coordenando a tecnologia na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. E agora, recentemente, recebi um convite e estou como diretor de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, buscando fomentar a inteligência artificial na saúde. E por que Álvaro é esse fomentador da inteligência, né? Porque ao longo da minha carreira profissional e acadêmica, eu sempre fui interessado em estudar a tecnologia, a sua inovação, e culminou que esse meu gosto pelo estudo também veio com a necessidade do órgão que eu estava, que era a Procuradoria. Então, em 2016, a gente começou a fazer uma série de atividades para trazer tudo isso que a gente chama de BI and Analytics, com o uso de engenhos de inteligência artificial. E aí isso levou para uma formação nessa área, com mestrado em engenharia de software, depois o doutorado em inteligência computacional, que é inteligência artificial não simbólica, em outras palavras, redes neurais artificiais. E, finalizando, por enquanto, um pós-doutorado em inteligência artificial para apoio à tomada de decisão na área jurídica. Mas pretendo ver aí outros pós-doutorados. Então, esse é Álvaro, muito obrigado e estar aqui com esse corpo seleto de especialistas. Eu sou José Roberto, agradecer muito a sua presença aqui para a gente, sua expertise. Eu sou o professor José Roberto, hoje eu estou como coordenador do mestrado de Educação para o Ensino na área de saúde, aqui da FPS, e também coordenando como coordenador geral do programa de pós-graduação em estrito senso do IMIP. E sou um curioso, tenho utilizado bastante a inteligência artificial e tenho estudado, também me debruçado sobre isso. É um tema que me interessa bastante, entendendo que o ensino, a educação e a saúde hoje, a inteligência artificial é fato e a gente precisa agora discutir como utilizá-la da melhor forma possível para que a gente possa obter os melhores resultados. Então, estamos aqui para aprender. Muito bem. Muito Maravilha. obrigado. Prazer, professor, né, ter você aqui, professor José Roberto, que já é parceiro de muito tempo. Meu nome é Bruno Hipólito. Eu venho da área de desenvolvimento web, né, uma vertical dentro da área da tecnologia como um todo. E na sua fala eu estava aqui me recordando o quanto a interface da tecnologia ela precisa se comunicar com as pessoas. E no desenvolvimento web, que é desenvolvimento de sistemas para a internet como um todo, a gente estudava muito pessoas para entender o que elas queriam para que a gente pudesse projetar melhor para elas, né, que hoje chamam de UX. E aí, dentro desse escopo, surgiu uma oportunidade de eu ir para a área de educação, e aí eu me apaixonei por educação, e aí comecei a fazer a interlocução da tecnologia aplicada à educação, que aí virou minha grande área, né, de entender como a tecnologia ela pode fazer sentido para o processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, eu sou coordenador de EAD daqui da faculdade, coordeno um curso novo, né, que a faculdade lançou de educação à distância, chamado Empreendedorismo em Saúde Digital, uma graduação tecnóloga de 2 anos, no qual eu estou como coordenador. E no IMIP, já tenho uma trajetória lá de 17 anos, que passei por algumas
funções e cargos lá, estratégicos, e hoje eu estou junto à diretoria de inovação, puxando cultura de inovação, que aí tem essa relação, né, do papel da tecnologia, da inovação e a educação fazendo essa interlocução. Então, também sou entusiasta, né, de entender, de usar, de tentar estudar, mas olhando para a inteligência artificial na vertente da educação, do comportamento, de entender como é que isso impacta, né, no nosso dia a dia e no uso, né, tanto para uso pessoal quanto para uso no processo educacional. E me sinto honrado, obrigado pelo convite, Charles, né, de estar com os professores aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão legal. Eu que agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de vocês para estar aqui e para iniciar assim um papo para saber como vocês enxergam o papel atual da inteligência artificial nessa questão da educação e saúde. O que é que vocês estão observando? Né, vocês têm um currículo já extenso, já estão vivenciando. De um ano para cá, o que é que vocês perceberam já? O que mudou, o que está sendo incluído? O que mais de interessante está aparecendo assim da IA para vocês em relação à educação e saúde? Essa pergunta ela é muito instigante, porque hoje eu digo que a gente vive numa transição, né? Então, sempre no momento de transição, tudo é muito complicado, porque existem ainda muitos paradigmas a serem quebrados. Inteligência artificial é uma ferramenta que, indiscutivelmente, por mais que muitos resistam a, assim vou dizer, utilizá-la oficialmente, porque eu sei que todo mundo está utilizando. Mas, assim, dizer, eu uso IA. Oficialmente, muitos ainda resistem. E aí também tem a questão de formalizar a ferramenta dentro do escopo, seja de estudo ou trabalho. Mas é inevitável que esse ferramental ele torna o processo, o objetivo, seja o trabalho efetivo em qualquer área, ou o processo de aprendizado, mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque é uma ferramenta para apoio. Eu costumo dizer que inteligência artificial ela não substitui o humano, né? Mas ela torna o humano um superusuário. Por quê? Porque se você olhar, o que nós fazemos hoje, a gente já vinha fazendo com os navegadores, a exemplo do Google. Então, a gente ia lá, fazia nossa string de pesquisa e tinha um resultado e você ia fazer aquela pesquisa. Só que muitas vezes você gastava um tempo, muitas vezes você entrava em links que estavam ranqueados no topo por questão financeira, porque isso era a forma que a organização, a Google, faturava, né? Que era com a propaganda e as empresas queriam que seu link ficasse no topo, pagavam por isso. Não necessariamente aquilo que estava ali ranqueado eram os melhores. Então, você gastava um tempo grande para fazer algo, vamos dizer assim, uma análise mais profunda daqueles dados. E esse tempo, de certa forma, você consegue otimizar usando essas ferramentas de IA, sendo os seus buscadores, né, os seus pesquisadores. E se você fizer o uso, isso naturalmente, que é aquilo que a gente estava conversando, né, o letramento no uso dessas ferramentas, as pessoas vão fazer o que a gente chama de engenharia de prompt cada vez melhor. E vão ter resultados cada vez melhores, porque essas IAs também cada vez mais estão melhorando, estão aprendendo com mais dados. Então, no foco da educação, que foi a sua pergunta, eu penso que essa é uma ferramenta que depois de vencida essa barreira das pessoas não terem mais vergonha de dizer eu uso a IA, né? Tanto para o nível do docente como o nível do discente, os ganhos vão ser enormes, porque as pessoas vão começar a publicar estudos, artigos, mostrando, olha como é que você pode usar essa ferramenta para efetivar o seu aprendizado, para fazer um mapa mental, fazer um planejamento de estudo, N possibilidades dessa ferramenta. Então, eu acho que é um receio que alguns docentes têm, eu acho que das diversas áreas, né? É a questão de perder a qualidade pedagógica. Como se fosse um preceito mesmo, né? Como é uma tecnologia nova, né? E isso não é uma realidade, né? Se a pessoa olhar e trabalhar com a ferramenta de forma precisa, né? E bem trabalhado, é uma ferramenta que só faz acrescentar positivamente. Eu concordo. Ela vem agregar, ela não vem substituir.
como estávamos também conversando em off, né? Se a gente pegar a neurociência, e aí trazendo nossa referência brasileira, né, Miguel Nicoleles, diz que o computador biológico, que é o nosso cérebro, ele não tem como ser substituído por um computador de silício, né? Por mais que ele venha evoluindo e vai evoluir, e as entregas cada vez serão mais impactantes, mas nós não fazemos só sinapses físicas, não é isso, doutor? A gente faz sinapses físicas e químicas. E essas máquinas fazem só físicas. Sim, perfeito. É verdade. Eu estava vendo outro dia algumas reflexões, né, e os questionamentos sobre o que é inteligência, o conceito de inteligência, e a gente padronizou chamar de inteligência artificial, mas, na verdade, a inteligência continua sendo humana, né? Então, quem comanda tudo, quem comanda as ações da inteligência artificial, o que é que ela vai produzir, vem tudo da inteligência humana. A inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de grandes dados com um comando que vai chegar ali naquilo que a inteligência humana determinou através de um prompt efetivo, através de um comando bem dado. Então, e falando também sobre intencionalidade pedagógica, que é o que eu tenho falado bastante quando a gente vai utilizar a inteligência artificial no ensino, né? Então, o que é efetivamente que eu preciso, o que é que eu quero, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, de uma ementa, um plano de curso quando você vai pedir, né? Então, uma pessoa que entende do ensino, que sabe qual metodologia de ensino que quer utilizar, que entende, por exemplo, de taxonomia de Bloom para poder estabelecer os objetivos. Então, ela vai ter um suporte muito maior para dar um comando ali, para criar para que a inteligência artificial possa dar um start num plano de curso totalmente diferente de um professor que não tem aquele conhecimento ou que não sabe utilizar a ferramenta e dar os comandos e dizer efetivamente o que ela precisa. Então, você vai ter dois produtos totalmente diferentes e de nível de complexidade totalmente diferente, né? Então, a intencionalidade pedagógica, o conhecimento da inteligência humana que vai comandar aquilo, vai ser determinante nesse processo, né? Sim, sem dúvida. É muito interessante porque vocês falando e eu estava lembrando aqui de alguns aspectos. Quando a gente traz essa pergunta, Charles, aí, que eu acredito que ela é muito provocadora para que a gente possa dar início à nossa discussão, me remete à questão do pensamento crítico, né? E a inteligência artificial, como já foi mencionado pelo professor José Roberto, pelo professor Álvaro, ela é uma ferramenta. Se a gente entender que a gente passa por um processo de evolução da humanidade, onde a tecnologia ela vem para auxiliar o ser humano nas suas atividades, na sua tarefa, com o surgimento da inteligência artificial, a gente começou a ver, não só isso, né? Foi mencionado o Google e as ferramentas digitais, que elas já eram uma sombra, né, dessa potencialidade de aumentar a capacidade cognitiva. Então, quando eu olho para a inteligência artificial hoje, eu gosto de dizer que ela é uma cognição aumentada. Se a gente tem realidade aumentada, a gente tem com a IA a cognição aumentada. A gente vem historicamente de um processo onde a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Ou seja, as barreiras de acesso sempre foram postas. Quando essas barreiras começam a quebrar, a gente começa a ter acesso à informação de forma massiva. E esse acesso à informação de forma massiva começou a fazer a distinção entre pessoas que tinham mais acesso e as pessoas que tinham menos acesso. E essa sempre foi a distância, né? De conhecimento, de posição. Então, o que é que acontece? Quando essa barreira de acesso ela começa a nivelar, começa a se quebrar uma coisa muito importante, que é a hegemonia da detenção do conhecimento. Essa hegemonia ela começa a ser quebrada. Quando ela começa a ser quebrada, aí começa a colocar luz em alguma outra coisa, que é exatamente o que o professor José Roberto trouxe e a fala do professor Álvaro também. A necessidade do pensamento crítico. Porque se eu começo a dizer, eu vou
né, como a gente estava falando aqui, pedir uma dieta, eu tenho profundidade suficiente para validar aquela dieta? Eu tenho profundidade suficiente para pedir um plano de ensino e saber se ele está adequado para a minha realidade educacional? Ou seja, ao mesmo tempo em que a IA ela promove esse acesso massivo, ela coloca a luz em uma coisa que sempre foi discutida na educação, a profundidade no conhecimento. Então, é ao contrário. Eu olho por uma perspectiva diferente. Tá todo mundo pesquisando e pegando informação? Tá. Qual é o nível de profundidade? Agora é que precisa de mais nível de profundidade ainda. Porque eu não posso chegar aqui, eu não sou da engenharia da computação. Eu não posso discutir em profundidade engenharia da computação ou ciência da computação ou construção de artefatos de máquina igual ao professor Álvaro. Eu não posso discutir a fisioterapia como o professor José Roberto, que é fisioterapeuta, que é de ensino também. Essa correlação entre as duas coisas, ele é o especialista. Então, eu tenho que entender qual é a minha área fim, qual é o nível de mergulho e de profundidade que eu preciso para que eu volte, né, para a IA com a utilização para potencializar a minha cognição. Então, quando eu entendo que ela é uma ferramenta de cognição aumentada, aí, agora, eu começo a dar sentido à IA. Porque se eu não der propósito à IA, ela vira uma ferramenta como outra qualquer. E eu vou dar um exemplo na área de educação, e a gente lembra disso. Quando o governo do estado, numa iniciativa de forma muito positiva, distribuiu tablets para os professores, né? Teve uma iniciativa, alguns anos atrás, em que, na tentativa de transformar digitalmente a educação, foi distribuído tablets. Mas não havia o preparo, a consciência da utilização da tecnologia como meio. E toda vez que a tecnologia ela é colocada como fim, ela perde o sentido. Porque a tecnologia sempre é meio, ela não é fim. Então, a partir do momento em que ela é colocada como fim, ela fica anacrônica, ela fica deslocada, a gente fica num esforço tentando dar sentido à tecnologia. Quando, na verdade, a gente deveria fazer uma reflexão do papel, né, do humano, daquilo que nós temos de diferente, para dizer assim, como é que eu potencializo as minhas capacidades e habilidades? Agora, que tecnologia eu vou utilizar? E é essa reflexão que eu sempre faço dentro da educação. Não é usar tecnologia por tecnologia. Vamos botar tecnologia aqui na... Peraí, calma. É para quê? É com que finalidade? Você quer potencializar o quê? Você quer que objetivo, como o professor José Roberto trouxe, quais são os objetivos dentro da taxonomia de Bloom que você quer potencializar com a tecnologia específica? Porque se você disponibiliza isso por disponibilizar, eu vou começar a correr atrás para tentar dar sentido a algo que está deslocado. Então, a gente entender, e isso passou por várias coisas. Nos anos 2000, todo mundo queria ter um site, porque todo mundo estava falando de site. Em 2010, todo mundo queria ter um app, porque era o boom do app. E agora todo mundo quer ter IA. Tudo bem. Depois que a gente amadurece, todo mundo faz, eu vou ter um site para isso, eu vou ter um app para isso. E a gente vai chegar nesse estágio de eu vou ter a IA para isso, para aumentar a minha capacidade. E isso seja na utilização pessoal, isso seja na utilização organizacional, isso seja dentro das diversas áreas da educação, da saúde, e por aí vai.